Bom dia a todos. Meu nome é Hudson, sou médico neurologista aqui da Clínica Matsumoto. E hoje eu e o Dr. Cal, nós vamos falar sobre um assunto, às vezes não muito divulgado, não muito apresentado, falando sobre medo, né? Então, assim, a gente está numa sequência de lives aqui na clínica informando sobre o coronavírus, sobre várias atividades de saúde que estão modificando, que estão se readaptando à nova realidade. E o medo, ele pode ser considerado uma doença, ele pode ser considerado uma grande ameaça, né? Então, assim, medos e epidemias, guerras, são assuntos muito relacionados. Então, para a introdução dessa live, eu queria compartilhar com vocês o seguinte. Em toda epidemia, guerra, o medo e as consequências diretas ou indiretas do medo acabam causando mais mortes ou mais repercussões e sequelas do que o próprio vírus ou a morte por artefatos bélicos, por assim dizer. Então, o medo, ele é um fator importante, ele é considerado uma paraepidemia, ou seja, uma epidemia que ela vai acontecendo junto com a epidemia, e a sua abrangência, a forma, né, de afetar a população, ela acaba sendo maior do que até mesmo o próprio vírus. Então, para começar a live, vamos para as definições. O que seria o medo? Né? Medo é uma coisa muito comum no nosso dia a dia, de falar, olha, eu tenho medo do dentista, eu tenho medo de sair na rua, eu tenho medo daquilo outro. Mas o que é o medo do ponto de vista da ciência e em especial da neurociência? O medo é talvez uma das reações primárias mais importantes da raça humana. O medo, ele está relacionado a princípios básicos de luta e fuga. Então, quando você tem medo de algo, quando suscita uma reação de medo, o seu próprio organismo ele ativa estruturas cerebrais, em particular a amígdala, que ele prepara o corpo para duas coisas importantes, que é a luta ou fuga. A gente pode abordar esse medo com dois agravantes. Um seria a relação de luta e fuga para a questão aguda, né? O medo agudo, o medo com relação àquilo que está acontecendo naquele exato momento ou durante um período curto. E o medo crônico. Então, quando você tem medo, né, o medo agudo, ele pode ser benéfico, porque ele prepara o seu corpo, ele prepara as suas reações, ou para você lutar contra o agravo, ou para você fugir daquele determinado agravo. Então o medo, ele pode ser benéfico e não maléfico nesse sentido. O meu pai, ele falava uma coisa que eu considero muito interessante nesse sentido, o seguinte: quando você vai a um cirurgião, vai operar, você pergunta a ele, olha, você tem medo? Se ele perguntar, não, eu não tenho medo, você se preocupa. Por quê? O medo, ele é algo que te torna mais precavido, ele é algo que te torna mais antenado, mas ele não pode ser um medo patológico que te impede a fazer aquilo que te compete a fazer. Então o medo, ele pode fazer com que você evite determinadas coisas que possam agravar a tua situação de vida, né? Ou ele pode simplesmente paralisar. Então, a parte aguda, o medo. O medo, você começa a ter as reações, você dispara a adrenalina, começa o pico de cortisol, você fica mais forte, você fica mais alerta, você fica com uma tensão muscular mais avessa, até mesmo a tua capacidade de raciocínio, ela aumenta. Isso daí é o medo agudo, por assim dizer. O medo crônico, essas reações iniciais de ativação da amígdala, de produção de adrenalina, de produção de corticoide, ela já vai começar a causar problemas de saúde para a pessoa, porque o cortisol aumentado, ele vai redistribuir o teu próprio metabolismo para reserva de energia,
ele vai aumentar a sua pressão e favorecer o desvio da glicose para vias relacionadas diretamente à luta e fuga. Então, o medo crônico, ele pode levar a um agravamento das doenças que já existem. O medo crônico, ele pode aumentar o cortisol. Aumentando o cortisol, ele pode piorar sintomas do diabetes, ele pode piorar sintomas relacionados à pressão arterial ou até mesmo a evolução de doenças neurodegenerativas. Então, o medo, né, ele passa agora a ser um fator deletério, ele passa a ser agora um fator que pode piorar a reação da pessoa, né, a uma determinada situação. Chegou aqui o Cal? Tudo bom, Cal? Bom dia, tudo bem? Desculpe o atraso aí. Nada. Eu estou falando aqui com o pessoal, Cal, sobre o medo. Ótimo. Né? E o bom que você chegou, porque assim, eu fiz uma definição agora sobre medo, né? Medo, tanto o medo agudo quanto o medo crônico, né? E que o medo agudo, ele pode ajudar as pessoas na relação luta e fuga, mas o medo crônico, ele passa a modificar o teu organismo e no lugar de trazer coisas boas, ele acaba por agravar doenças já pré-existentes ou até mesmo suscitar doenças novas, né? Então, é nesse tipo de pegada, é nesse tipo de abordagem que a gente vai começar a live propriamente dita, né? Medos em período de pandemia, né? Acho que até porque o que a gente vem falando, né, há algum tempo, acho que nas nossas primeiras lives, quando a gente começou a falar sobre ansiedade, é a história da pandemia do vírus e a tal da pandemia do medo que vem se instalando, né? Então, numa live passada, conversando com o próprio pediatra, ele também falou sobre as crianças, a repercussão que está trazendo, né? No medo e ansiedade que está sendo, principalmente dos desfechos da própria doença. Então, acho que é bastante relevante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Sim, e assim, então assim, o medo ele vai agravar muito mais gente do que o vírus propriamente dito. Ele vai afetar muito mais gente do que o vírus propriamente dito. E tanto em guerras quanto em epidemias, o medo ele acaba sendo um fator importante. Então morre-se muito mais gente por repercussões diretas ou indiretas no medo do que o próprio vírus ou artefato bélico. E o que isso tem a ver com a gente? Então vamos dividir essa live talvez em duas grandes coisas. Uma que talvez afete diretamente a neurologia e outra que afeta diretamente a clínica como toda e todas as especialidades. Então, assim, a gente tem observado que quando realmente começou a questão da epidemia, a epidemia começando a se alastrar, em especial depois do carnaval, vou utilizar a minha especialidade como exemplo. A consulta, o ambulatório de neurologia, que antes o carro-chefe seria basicamente dor de cabeça, né, ele mudou. Né? As repercussões relacionadas direta e indiretamente com transtorno de ansiedade, pânico ou até mesmo tentativa de suicídio aumentaram. Chegou a ter uma semana em que o próprio ambulatório de neurologia ele atendia cerca de 80% dos pacientes com problemas relacionados diretamente à questão de ansiedade. Então, aquelas pessoas que já tinham ansiedade, depressão e pânico agravaram. Então, elas precisaram ter a sua modificação no seu tratamento, na própria posologia das medicações, uma recomendação diferente. Para quê? Porque são pessoas que já estavam suscetíveis a isso. E a epidemia veio como um agravo, ela é uma mudança de padrão. Como um professor meu, o professor Peruso, fala, é um novo, né? É um novo que a gente tem que se adaptar. E toda vez que você modifica aquele padrão de vida, aquele estranhamento de vida, aquilo causa um certo receio, aquilo causa medo. Então, isso na neurologia, ele foi o primeiro agravo. Logo depois disso, o confinamento, né? Não necessariamente a doença em si, mas o confinamento, levou a que dois grandes públicos começassem a apresentar os primeiros sintomas, que foram os idosos e as crianças, né? Os idosos, principalmente aqueles com doença neurológica subjacente, seja ele uma demência, alguma coisa, começaram a piorar e ter sintomas dentro de casa que antes a gente só via no hospital, que é o delírio, né? E começava a ter dentro de casa agravamento, começavam a ter alucinações, começavam a ter piora do déficit de memória, né? Começavam a ter mudanças importantes do comportamento.
E as crianças, por mais que muitas pessoas tentem apregoar que a depressão e ansiedade não existem em criança, isso é uma coisa que já vinha antes mesmo da epidemia crescendo. E durante esse período aumentou muito, porque o confinamento impede com que as crianças gastem o seu excesso de energia, não direciona as crianças para as suas atividades e houve uma certa quebra na rotina dessas crianças. Eu acho uma coisa muito importante também da gente falar, e é o que o Dr. Alberto falou, as pessoas estão fazendo muito essa confusão do confinamento com distanciamento social, que é o que a gente está tendo, né? E aí acaba que o confinamento levado ao extremo, como está sendo apregoado hoje, eu acho que é um fator, né, de piora dessa doença. Sim. Né, Hudson? Acho isso que o Carl falou é extremamente importante. Não confundir confinamento, né, com distanciamento social. E o isolamento. Ó. E o isolamento, confinamento e distanciamento. E isso é uma grande deixa para a próxima parte. Porque assim, quando você isola uma pessoa, quando você priva ela, sobre algum motivo, do contato social, no lugar de você estar querendo proteger essa pessoa, você está adoecendo essa pessoa. A gente toma como um parâmetro social mais importante. Quando você está com muita raiva de alguém, tanto você quanto na sociedade, e você não pode matar essa pessoa, né? A sociedade, ela cria a punição, talvez uma das mais importantes punições, que é o isolamento. A prisão não deixa de ser um isolamento. Esse isolamento, ele acaba criando doenças, ele acaba criando dificuldades com relação a várias coisas. Então, assim, quando você fala em isolamento, o isolamento faz com que as pessoas percam o contato social, e a perca desse contato social, aí sim, gera o delírio, né? Como eu já falei, a pessoa começa a ter alucinação, começa a ter mudança de comportamento e tudo. E agora, a coisa mais importante, que vai talvez afetar todas as outras áreas que a gente atende aqui na clínica. O isolamento acaba fazendo com que a pessoa ela fique doente. Doente pelo seguinte, o medo crônico acaba aumentando tanto os fatores contrarreguladores, que seriam o cortisol e a adrenalina, piorando sintomas como pressão alta, diabetes, interferindo no tratamento como doenças neurodegenerativas, doenças cancerígenas, e causam tanto uma piora da doença propriamente dita, e uma coisa que a gente estava conversando aqui antes da live, o medo acaba dificultando ou impedindo com que a pessoa ela busque ajuda para aquele tratamento que ela já vinha fazendo antes da epidemia. É aí que entra muitas vezes as clínicas de especialidades. Por quê? O medo, ele é justificável, sim. A gente não está falando para a pessoa não deixar de ter medo. Como a gente já falou, o medo ele é benéfico. O que a gente precisa é direcionar o medo para as coisas benéficas do medo. Então, assim, uma pessoa que tem um acompanhamento da sua pressão arterial ou do caso do seu acompanhamento com câncer, não é que o Covid veio e a pessoa ficou curada do câncer ou da pressão alta, né? Na verdade, ela precisa do acompanhamento e da segurança desse acompanhamento para que isso continue acontecendo e que aquela sua doença de base ela não piore, né? Então, assim, a gente estava conversando aqui ainda há pouco com a Karina. Às vezes a pessoa está sofrendo dentro de casa, está tendo uma dor ou até mesmo uma descompensação da sua doença e tem medo de vir para o hospital. Então a gente pode utilizar até um exemplo da nossa clínica, né? Sim. Então, assim, existem locais realmente especializados no atendimento primário do Covid, né? Que são os pronto-socorros, as unidades de emergências e até os hospitais especializados criados pelo governo para isso. As clínicas de especialidades, como a Clínica Matsumoto, a nossa proposta no combate ao coronavírus, talvez não seja aquele combate direto, mas a gente combate evitando com que aquelas pessoas que precisam de atendimento de saúde não precisem diretamente de ir aos locais de fronte, aos locais de atendimento, e tenham toda a segurança possível para poder fazer o seu tratamento sem risco, sem aumentar o risco, né? Sim. Então, assim, para você ter uma ideia, olha, eu tenho medo de sair, eu tenho medo de alguma coisa. Vamos comparar. Uma lotérica, ela tem muito mais chance da pessoa ter um vírus, né? A pessoa adquirir o vírus, do que vir numa clínica, né? Isso foi uma estatística clínica, que eu digo, uma clínica não voltada ao coronavírus, como a nossa. O fato de você ir para uma lotérica aumenta mais a chance
do que necessariamente você ir a uma clínica de especialidade. E aqui a gente monta uma estratégia justamente para que a gente proteja tanto o paciente que venha, quanto a nós, né, funcionários, e os nossos colaboradores, as pessoas. Então, só para dizer mais ou menos como é que é a rotina, se por acaso uma pessoa tenha medo, né, como que acontece aqui na Clínica Matsumoto. Então, vou te fazer mais ou menos um rastreio. Primeiro, a gente tem duas modalidades de atendimento, né, até liberadas pelo próprio governo federal. Você pode ter o atendimento aqui na clínica com o atendimento dito normal, né, o atendimento que a pessoa venha para cá direto, presencial, e o atendimento por telemedicina. Né? A telemedicina foi liberada pelo governo. E day by day, dia após dia, a gente tem, de uma certa forma, melhorado as nossas ferramentas de atendimento de telemedicina, mas nunca deixamos de atender. Sim. E o atendimento presencial, a gente tomou várias medidas. Então, vamos simular a vinda de uma pessoa aqui para a clínica. Então, a pessoa ela vem, assim que ela chega na clínica, a gente verifica se ela tem máscara ou não. A gente sabe que hoje o governo federal, ele fala, é obrigatório o uso de máscara, né? Se por algum motivo a pessoa não tem máscara, a gente oferece a máscara para essa pessoa, né? É uma função, né, nossa, a gente oferece a máscara para essa pessoa. A gente verifica por um termômetro digital, né, da distância, um termômetro com infravermelho, se a pessoa ela tem uma temperatura aumentada ou não. Depois que isso acontece, a pessoa ela vai para os nossos recepcionistas. Todos os nossos recepcionistas estão protegidos com máscaras, tem álcool gel em abundância tanto para os colaboradores quanto para os pacientes, em vários locais da clínica. Eles são atendidos e direcionados ao atendimento. O atendimento, a gente procura, na medida do possível, priorizar o atendimento, né, para que a permanência do paciente seja a mínima possível. As cadeiras onde as pessoas ficam sentadas, a gente obedece um distanciamento de cerca de 1 metro, né? Tanto na distância horizontal quanto na distância vertical e diagonal. E isso faz com que, uma vez sentado, o paciente tenha a segurança no atendimento. E entrando no consultório, o médico de máscara, o paciente de máscara, com todas as precauções de atendimento, e isso também repercutindo na parte de procedimentos. Sim. Né? Sim. Eu acho que o Cal pode falar dos procedimentos, né? Na verdade, a gente fez vários ajustes desde o início, né? Sempre orientado aí através das sociedades, das especialidades que a gente trabalha, e do próprio CRM, né? O uso correto e obrigatório dos EPIs para toda a equipe, né? E dos médicos e dos nossos colaboradores. Então, a gente vem trabalhando desde o início, né? Nesse cuidado, né? Então, a gente está, como a gente sempre falou lá no início, né? A gente vem se preparando basicamente para receber, né? Para fazer a continuidade dos tratamentos que os pacientes não podem parar nesse tempo de Covid, né? Sim. E é importante, assim, as outras doenças, lógico, a Covid é uma coisa que ela veio, é uma doença que ela é realmente uma doença importante, ela mata, ela, né, causa sequelas importantes, mas a gente não pode esquecer das outras patologias que, no primeiro momento, né, em gráficos, você até observa o seguinte: há uma preocupação com relação à doença, ao Covid e tudo, tanto é que diminuíram a incidência de outras doenças, como atropelamento, mortes por arma de fogo, né? Então você tem um certo contrabalanço nessas coisas, mas o que a gente está observando agora na chamada segundo ciclo, por assim dizer, do Covid, são aquelas pessoas que temeram o acesso à saúde e que ficaram confinadas, né? Ficaram isoladas, né? E não necessariamente confinadas, elas começam a ter as complicações referentes à sua parada de tratamento, né? Então, assim, pacientes com câncer têm a sua doença parada. Isso não pode acontecer, né? Os hospitais, as clínicas estão adotando medidas para separar patologias relacionadas diretamente ao Covid e patologias que deverão ser continuadas. Isso é importante, porque isso está sendo causa de mortalidade, isso está sendo causa de piora. E voltando ao medo. Tem uma pergunta aqui, Hudson, do Facebook.
A Karina Amorim está perguntando quais são as medidas que podemos tomar para inibir este medo de forma preventiva. Isso. Bom, uma das coisas importantes é o seguinte: o medo, a primeira coisa para você combater o medo é uma informação segura, concisa e te traga confiança. Porque fake news, informações em excesso, informações de baixa qualidade, no lugar de ajudar, só piora. Só piora o medo. Então, você tendo uma informação segura, confiante, isso ajuda. Então, eu vou te dar um exemplo clássico, né? Dentro da neurologia. Às vezes chega pessoas aqui no consultório que a pessoa tem medo de sentar, né? Sentar na cadeira e tudo, tal. Ela entra na sala, praticamente senta muito distante do médico, né? Eu já atendi pessoas que ficam em pé. Ficam em pé, ficam com medo do médico, né? Tanto é que nos primeiros momentos do Covid eu colocava uma cadeira perto de mim e outra longe. Aí eu falava, você pode escolher onde você se sentir melhor, mais adequada. E depois saem do consultório mais tranquilas. Por quê? Porque a pessoa ela recebe um excesso de informação tão grande, e informação ela não é conhecimento. O conhecimento é quando aquelas informações são orientadas e que você pode tomar aquilo ali e tomar uma decisão na tua vida. Então, assim, você indo para o seu médico ou você indo para uma pessoa que você confie, que tenha autoridade sobre determinado assunto e retirar suas dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas, né? E não existe dúvida boba ou dúvida não boba, porque a gente vive num ambiente com excesso de informação. A gente mesmo, dentro da parte médica, ficou cloroquina, norcloroquina, death sequestration, né? Então fica toda hora confusão, artigo. E o que acontece? Você tem que, às vezes, parar e pensar, raciocinar. Porque é uma das oportunidades que a gente está tendo agora, nesse período de pandemia, às vezes até mudar a forma de pensar. Então, assim, antigamente a gente pensava o seguinte: eu vou esperar um artigo duplo cego, randomizado e blá blá blá. Não. Agora, em épocas de epidemia, tal como em épocas da guerra, a gente tem que fazer uma adaptação day by day. Então a informação ela está surgindo, né, a todo dia, a todo momento. Uma vez sentou aqui eu, o Cal e a Dani, e a gente estabeleceu o seguinte: tudo na questão com relação ao Covid ela precisa ser modificada. Então antes a gente trabalhava, a gente aqui como clínica, com uma análise a médio, curto e longo prazo. E a gente viu que o longo prazo às vezes pode até existir, mas a nossa prioridade passa a ser a curto prazo. Então a gente passa a tomar medidas diárias, medidas do dia a dia. Isso reduz a ansiedade. Porque a ansiedade às vezes é um excesso de futuro, excesso de expectativa para o futuro. Adoece pelo futuro, né? Adoece pelo excesso de futuro e das incertezas. Então se você falar, olha, você tem alguma certeza? Não, eu tenho ideia do que pode acontecer. A certeza eu tenho do que está acontecendo hoje, agora, talvez, né, nesse dia e tudo. E a capacidade de você adaptar o dia após dia, né, isso ajuda. Né? Isso ajuda. Cadê? É porque não está subindo aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. É porque ele não está subindo, né? Ele não rola sozinho, você tá te enrolando. É? Tá. Vamos ver aqui, outros. A gente está conversando e a gente tem um monte de gente querendo falar com a gente aqui. Meu primo aqui, que é lá do interior do Goiás, meu primo Sérgio. Oi, Sérgio, beleza, amigo? Saudade, primo. Vamos lá. Medida escondendo preventiva. Esse aqui é um enfermeiro que trabalhou comigo lá no Hospital do Exército. Tudo bem, Eda? Todos, muito esclarecedor. Está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Pessoas estão morrendo em casa. Sim, vamos pegar essa questão do Jovino. O Jovino é meu primo. Cadê né? ele? Ali, ó, FG Neto Coriolano, Jovino Coriolano. Muita gente está morrendo em casa, isso é verdade, isso é uma epidemia. O medo faz com que as pessoas elas não procurem atendimento médico e elas acabam morrendo em casa. E ocorrem duas mortes, ô Jovino, que eu tenho observado também no consultório. Uma é a morte por falta de continuidade no acompanhamento.
o medo levando a piora da ansiedade, tudo e tal, e isso levando à descompensação de uma doença pré-existente. E uma outra coisa é a questão do suicídio. O suicídio tem aumentado muito, 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 muito. E tanto na guerra quanto nas epidemias, isso tem levado a um alarme muito importante. Isso tem que ser prevenido. Vamos responder essa do meu professor, professor Peruso, né? Boa tarde, professor. Dr. Hudson, o medo, síndrome do pânico, etc., pode ter origem genética? E uma vez entendendo esse fator hereditário, se a pessoa ter consciência que é algo inerente à vida dela, ela pode aceitar melhor essa situação? Perfeito. Olha, nós somos uma sociedade em que, se você pudesse descrever, a ansiedade ela faz parte da grande maioria das pessoas. Existe, do ponto de vista genético, algumas pessoas mais propensas a exacerbação do fenômeno da ansiedade, né? E essa ansiedade interferir na doença da pessoa. Então, pegando bem nessa questão genética, tanto eu quanto o professor Peruso, nós somos sócios de uma empresa chamada DNA Skills. A gente avalia a questão de determinadas habilidades relacionadas ao DNA. O fato de você conhecer a predisposição de uma pessoa à doença, você pode criar ferramentas, você pode criar artifícios para que essas pessoas tenham um cuidado diferenciado, porque são pessoas suscetíveis, são pessoas que podem precisar da tua ajuda, né, muito mais do que a outra pessoa. E na escassez de atendimento, você pode direcionar o teu atendimento a isso. Então, assim, se você for perguntar para a gente o seguinte, a ansiedade ela é um problema? A gente fala o seguinte, a ansiedade ela é um sintoma. Então, eu tenho ansiedade, o Cal tem ansiedade, todos nós temos ansiedade. Quando a ansiedade ela interfere na nossa vida, a gente tem o chamado transtorno de ansiedade. Quando a ansiedade, além de causar um transtorno da nossa vida, ela causa problemas de ordem física, como a sensação de sufocamento, aperto no peito, né? Ou sintomas gástricos, como no caso da especialidade local, a gente chama de transtorno do pânico. Existem pessoas que são geneticamente mais suscetíveis de ter essas doenças. E muitas vezes isso acontece de ordem familiar. E olha só que interessante o desdobramento dessa pergunta. Às vezes a doença ela ocorre na família, em um indivíduo, e as outras pessoas em volta retroalimentam essa doença. Então é muito comum, às vezes, você tratar um membro dessa família e logo depois vem a família inteira, né? Por conta dessa. E a informação, assim como ajuda psicológica, medicamentos corretos, isso vão ajudar muito a melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Vamos lá, você tem outra pergunta aqui, o pessoal está perguntando bastante. A Kátia está perguntando como diferenciar um quadro de tristeza comum e um quadro de depressão. Bom, isso aí é importante. Um quadro de tristeza comum, né, que a pessoa ela pode ficar mal, ela baseia-se basicamente no tempo, né? Então vamos utilizar um exemplo de tristeza comum para ficar bem mais claro, o luto, né? Morre uma pessoa querida, né, entre nós, logicamente a gente vai ficar triste, a gente vai ficar, né, um pouco mais lento nas nossas atividades por pensar naquela pessoa querida, é o luto. Esse luto passa a ser patológico, né, que é o luto patológico, ou evoluir para um quadro depressivo, quando isso passa a durar muito tempo, né? Aí você fala quanto tempo? Acima de 3 meses, e isso causar uma interferência na sua atividade de vida diária, comprometer o seu trabalho e comprometer a sua relação de vida com as pessoas. Olha só, isso aqui tem duas perguntas que são a Lu Moreira e a Anastácia, elas estão fazendo perguntas muito parecidas, algumas coisas sobre a televisão, né? A Lu Moreira está falando, muita informação atrapalha, estou há semanas sem assistir o Jornal da Globo, e a outra que ela pergunta, Lutz, eu não consigo ver mais Jornal Nacional, porque começa a sentir medo, isso é normal? Isso é muito normal, é aquilo que a gente falou no início, o excesso de informação. Informação não é conhecimento. O conhecimento é quando você usa essa informação para benefício próprio e você consegue tirar
um proveito daquilo ali. Então, quando você tem um excesso de informação, isso no lugar de causar uma sensação de tranquilidade, acaba causando medo. E isso é uma função de quem tem autoridade, tanto o médico, o terapeuta, o psicólogo, né? As pessoas, de uma maneira geral, da área de saúde, têm como esclarecer. Porque o leigo, ele tem todo o direito de se apavorar. Mas o profissional da área de saúde tem um dever de conhecer e poder passar para aquela pessoa a real situação que está acontecendo naquele momento, né? Então, assim, o fato de você ter alguém em quem confiar, alguém que pode te chegar e falar assim, olha, o caminho é por aqui, pare disso, vai por aqui, é outro. Você também não pode cometer também uma assinte que é ficar alheio, né? Assim, não, eu vou para minha fazenda e eu não vou ficar sabendo de nada. Não, você vive em sociedade. Você precisa saber o que está acontecendo no mundo. Você precisa ficar antenado. Agora, é utilizar essas informações para a produção de conhecimento, né? Então, assim, o excesso de conhecimento causa doença? Sim. Ele causa violências. Eu costumo dizer que o dia, que é o dia de hoje, né, com maior incidência de pessoas ansiosas, é o dia de hoje, né? Depois de passar o final de semana ouvindo, escutando e debatendo o que acontece na televisão. Então, assim, não é deixar de ver, não é ir aos extremos, né? Não é ver demais, que aí você fica ansioso e tudo, não é ver de menos, que você fica antenado. Mas é saber filtrar as informações, né? É você saber, como diz o próprio professor Peruso, é foco. Foco em informação de qualidade. Se você tem dúvida com relação a essa informação de qualidade, no caso específico do Covid, você tem os médicos, terapeutas, enfermeiros que possam te orientar melhor. Ok. Tem a Diana Lima está perguntando, tem uma consulta com o otorrino, mas estou com medo porque tenho 67 anos. E o que aconselho a fazer? Aquilo a gente já falou bem no início, assim, se você tem coisas que você está cuidando, um problema de garganta, nariz, alguma coisa que já faz algum tipo de acompanhamento, está te incomodando, sim, precisa buscar o colega e, claro, com certeza o serviço onde você vai procurar deve estar preparado e aí os cuidados, você está bastante atento aos cuidados de onde você vai estar, limpar, usar o álcool gel, uso de máscara, tentar evitar tocar o máximo possível de superfície. E sim, se for necessário, você deve procurar sim a especialidade. E uma coisa importante dessa pergunta, ela é o seguinte, a gente fica pensando que o cuidado com relação a isso é só o médico, mas não é. Então, assim, mais uma vez utilizando o exemplo da clínica, se não fosse a administração, se não fosse os nossos funcionários, se não fosse todo o corpo clínico antenado a uma medida específica, essa sensação de segurança que a gente está se propondo a passar para todo mundo, ela não aconteceria. Então, assim, primeiro, verifica realmente, você pode, né, ir em qualquer lugar e perguntar, porque você não morre se você não perguntar, né? Então, é saber como que você vai para uma clínica e ver a segurança dela. Então, assim, a Karina, ela estava falando ainda há pouco que né, um padre aqui da região estava com uma dor na coluna e estava com medo de vir à consulta, né? O que ela fez? Procurou a Karina, que é a nossa amiga, ela explicou mais ou menos como é que era o atendimento, ele se sentiu seguro, veio aqui e, por ser um formador de opinião, ele foi capaz de divulgar isso, essa tranquilidade, tudo para outras coisas. Agora, isso é uma função também nós, né, clínica, de passar, divulgar, né, e manter como princípio básico a segurança, né? Eu me lembro de uma reunião que a gente teve com a Dani, que ela falou isso, olha, eu não abro mão da segurança dos meus funcionários, não abro mão da segurança dos meus pacientes, dos meus colaboradores. Então, se eu tenho uma segurança com relação à minha equipe, né, se isso é um propósito meu, ou seja, eu consigo dar para os outros aquilo que eu faço para mim, né? Isso já é um critério de segurança. Isso já é um critério de qualidade. E isso que a gente se propõe a fazer desde o início. Bom, a Lu Moreira também está falando isso. Só queria saber como pessoa tanto tempo em quarentena, como uma pessoa com tanto tempo em quarentena, por mais de 15 dias, pega um vírus, como pode? Bom,
A verdade é que esse afastamento social, ele não vai evitar que você adoeça. Se você ficou esses 15 dias em casa, obviamente você deve ter pego por contato de superfície, uma não proteção correta. Por si só ficar em casa, se você não tiver nenhum contato com o externo, realmente não vai pegar. Agora, se há algum contato, e tem que acontecer, porque é quase impossível você ficar só dentro de casa, né, Hudson? E não receber nada, e não comer, enfim. Normalmente é através de um contato, né? E contato com as mãos, a gente sempre esquece, mãos em superfície, mão na boca, nos olhos, aí você pegou. E isso da Lu, a Lu é minha amiga, né? Uma das coisas que vai acontecer é o seguinte, o vírus, a quarentena, ela não é para evitar pegar o vírus, ela é para distribuir a infecção do vírus ao longo do tempo, para que o sistema médico, tanto privado quanto público, possa ter a segurança de ter e poder atender essas pessoas ao longo do tempo. Sabe, só assim, ontem eu estava escutando, eu acho que foi um jornal e toda essa coisa de as pessoas ficarem, obviamente, ficar mais em casa, a história de diminuir a velocidade de propagação. E tem que ter um certo cuidado, porque algumas pessoas estão falando, não, ficar até sair a vacina. Ora, a vacina não é bem assim, né? Por mais rápido que aconteça, ela pode demorar um tempo. Vários testes estão feitos ao redor do mundo, vários países já fazendo testes em algumas fases. É claro que com essa pandemia a gente está reaprendendo muitas coisas. O que o Hudson falou, nós aqui como médicos, a gente acompanhava estudos sobre estudos, os trials, que são estudo de muitos estudos. Hoje a gente está vendo que não é bem assim, a gente está indo em estudos estudos com uma tendência X ou Y, e a vacina pode ser que aconteça também, né? Aquela das fases 1, 2, 3, pode ser que o tempo seja menor, mas ficar em casa não sair até que a vacina saia, talvez não seja por aí, né? Acho que isso pode demorar mais um tempo, né? Sim. E assim, só continuando o negócio da Lu, assim, em Wuhan, lá na China, né, os novos casos que estão acontecendo lá foram justamente aquelas pessoas que ficaram em quarentena que começaram a sair. Mas o que vai acontecer? O próprio sistema de saúde já está desafogado e tem maior capacidade de poder atender essas pessoas, né? Então, assim, há algumas pessoas que têm realmente uma certa suscetibilidade genética a ter o vírus. Então, existem alguns trabalhos feitos com perfil genético que mostram, olha, aquela pessoa tem uma suscetibilidade maior, aquela pessoa tem menos suscetibilidade. Então, o vírus ele vai se espalhando. A vacina ela vai aparecer, né? Mas a gente tem que tomar determinadas medidas até que essa vacina ela aconteça, né? E uma das coisas mais interessantes nesse período agora é testar o valor da epidemiologia, da saúde pública, que em determinados estados, como por exemplo Curitiba, Brasília e tudo, tem dado exemplos para o Brasil inteiro. Então, assim, hoje de manhã eu estava vendo Curitiba já começando a reabrir restaurantes, né? Com cuidado, com monitoria, com controle. É um novo, né? Novo, exatamente. Novo. É você se adaptar à nova realidade. E você não pode ser também cabeça dura de falar assim, na minha época... Não, a realidade ela mudou, ela deu um 360. Então, assim, se você se adaptar, legal, vamos levar isso adiante, vamos levar isso numa boa, vamos levar isso com uma certa tranquilidade e evitar. Agora, se você ficar pensando muito na realidade antiga e esperar com que a realidade antiga ela volte, você talvez sofra muito mais, você tenha mais medo, né? E ter as repercussões negativas por causa disso. O Davis aqui está falando, existe algum SNP que possa favorecer ansiedade, medo, pânico? Sabe qual é o número desses SNP? São os SNPs. Os SNPs são sequência de nucleotídeos que possam relacionar isso. Assim, existem vários SNPs relacionados à questão de ansiedade, pânico e tal. Te dizer agora de cabeça eu não consigo não, Davis, mas assim, existem pessoas que estão mais suscetíveis, como o professor Peruso falou. São pessoas que são mais suscetíveis à depressão e ansiedade.
E isso, de uma certa forma, ele é familiar, né? A pergunta maior, eu acho que talvez você tenha perguntado nisso, assim, se por acaso a gente já soubesse isso previamente, se a gente tivesse um banco, né, de pessoas com teu raw data, com as suas iniciativas e tudo, a gente poderia auxiliar muito o sistema de saúde público para orientar aquelas pessoas. Ou então, assim, se você tivesse uma avaliação genética de um grupo populacional significativo, você poderia falar, olha, aquele são mais suscetíveis a ter o vírus. Aquele são mais suscetíveis a transtorno de ansiedade e direcionar o atendimento de saúde a isso. Porque, assim, o atendimento de saúde, ele é limitado, né? Não é ilimitado. Então, quanto mais direcionamento eu puder ter para empregar os meus esforços e recursos financeiros para ajudar naquele fator, ele é importante. É onde, por exemplo, o estudo genético, acredito eu, que está sendo impulsionado agora, nesse período de pandemia, ele ser utilizado como mecanismo de auxiliar em pandemias, né, em endemias, né, e auxiliar a distribuição dos recursos alocados à saúde. Marcos André, eu tive febre, enjoo, tonteira e queria saber se era coronavírus. O Marcos é meu primo. Então, a família tá toda aqui. Assim, em épocas agora de coronavírus, o vírus ele pode ter uma manifestação várias, né? Ele pode ter alterações de pele, ele pode ter conjuntivite, ele pode ter diarreia, ele pode ter febre. Então, a recomendação é, toda alteração febril, nesse momento agora, se você for considerar a sensibilidade e a especificidade, é melhor a gente pensar que pode ter realmente um quadro viral, e eu te aconselho, Marcos, a procurar um atendimento de saúde até que você possa ter uma orientação relacionada a isso. Ele mora no Rio, né? Até que ele possa ter uma orientação, ele mora em Petrópolis, até que ele possa ter uma orientação do que fazer. Até porque a gripe, o quadro gripal não é só ele. É ele, é minha tia, os outros primos. Então tem que tomar cuidado com relação tanto a você quanto às pessoas que te circundam. A Cristina está perguntando, usa ou não usa cloroquina? Nossa, isso é uma coisa. Entra cloroquina, sai cloroquina e tudo e tal. Tem muitos estudos, alguns estudos não dizem, outros estudos com viés, enfim. Acho que estamos aguardando aí a assinatura da portaria, né, do ministerial para o uso da cloroquina em pacientes com sintomas leves, mas isso é só uma orientação, não é uma obrigação. Não, mas sabe qual que é o mais importante dessa pergunta de cloroquina ou não cloroquina? É o seguinte, e isso para todo e qualquer remédio. Se você sentir a necessidade de alguma coisa, você não pode fazer a automedicação. Sim. Então, assim, você tendo um sintoma, você procure um médico, né? E ele sim, ele vai julgar e vai ser responsável por aquele tipo de atendimento a você. Então, assim, um dos erros que estão acontecendo é a pessoa comprar cloroquina em casa e tendo estoque. A cloroquina, a azitromicina, e usar a Revelia. A Anita, a ivermectina, a Anita, né, a nitoxazida. Então tem que ter muito cuidado, né? Então, como teve uma pergunta aqui do rapaz aqui, do Marcos, né? A febre por si só não é Covid, então a gente tem que ter cuidado, porque senão daqui a pouco eu tenho uma febre e já sai tomando cloroquina. Não, pessoal, não é isso, tá? Procure sempre o atendimento médico. Então, assim, a hidroxicloroquina, até pouco tempo atrás a gente utilizava para artrite reumatoide e lúpus, né? E dentro da faculdade de medicina, eu sempre tive esse cuidado, né? Vai prescrever hidroxicloroquina, cuidado. Ela pode precipitar síndrome do QT longo, né? Levar a uma arritmia muitas vezes fatal. Né? Ela pode causar problemas retinianos e a pessoa ter a visão amarela, né? Eu tive uma experiência com a cloroquina, né? Quando eu tive missão no exterior, eu tive uma missão da ONU e eu estava num local com alta prevalência da malária, né? Então a gente fazia uso da cloroquina, né? E foi uma turma grande. Vamos lá, tem muita coisa que tem o pessoal perguntando, eu já me perdi. O pânico seria uma doença e tem cura?
Sim, o pânico ele é uma doença, né? Que é um transtorno do pânico, né? E o transtorno do pânico ele tem tratamento. O tratamento do pânico é biopsicossocial, né? Então, o que seria esse tratamento do pânico? O pânico é quando a ansiedade ela atinge um determinado extremo e ele passa a ter uma repercussão na vida da pessoa até um ponto de impedir e ela, inclusive, ter sintomas físicos. Então, é muito comum, vamos utilizar nossas especialidades em comum. O Cal atendeu um paciente com sintomas gástricos. E eu mando muito para lá, né? Né? O paciente com sintomas gástricos. Aí fala, eu tenho gastrite, eu tenho gastrite, eu tenho gastrite. O Cal faz, às vezes, a endoscopia limpa, não tem nada. E a pessoa, ela tem, na verdade, um transtorno do pânico. A pessoa pode ter, às vezes, sintomas cardíacos, né? Passada lá pelo Bianchini. Podem ter dor de cabeça relacionada a isso, né? Dores na coluna lombar, na coluna cervical. E isso está levando a problema. Então, você medica, orienta acompanhamento psicológico, né? E orienta a pessoa como se comportar na sociedade. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Hudson. Eu falo sempre com meus pacientes, né? Muitas das vezes a gente recebe no consultório da gastroenterologia alguns pacientes que têm algum desconforto gástrico, muitos falam de gastrite nervosa, a gente tem uma outra denominação para isso, obviamente, e muitos deles com história de um episódio de pânico, né? Que foi ao hospital com sensação de morte súbita, um mal-estar imenso. E eu costumo sempre dizer, eu faço uma analogia, é claro que na própria gastroenterologia, pessoal, não é bem isso. Mas eu costumo dizer que uma gastrite que não tratada vira úlcera é a mesma coisa, uma ansiedade não tratada é pânico. Na verdade, vai depender do nível. Uma ansiedade não tratada, né, um paciente ansioso não tratado, ele tem uma chance muito maior realmente de evoluir para pânico e responder de uma forma inadequada aos estresses do dia a dia, né? Então, a sua capacidade de adaptação ao ambiente, ela fica prejudicada. Então, realmente precisa de tratamento. E o tratamento é importante. Pode ser que não seja só medicamentoso. Às vezes o acompanhamento psicológico já ajuda, né? Então, isso a gente vê principalmente em crianças, né? A gente acha que criança não pode ter ansiedade e pânico, mas isso tem aumentado muito. Aí a grande coisa, isso já vinha aumentando. Com esse período agora de pandemia, aumentou ainda mais. Crianças ansiosas e crianças com pânico. Então vamos lá, vamos continuar respondendo aqui, Hudson. A gente tem agora mais alguns minutos. A Ângela está perguntando uma dúvida. Tomar sol ajuda o sistema imunológico a ter mais resistência ao combater o vírus? Assim, você tomar sol, ele, assim como a atividade física regular, não ao extremo, né? São mecanismos que eles ajudam a melhorar o sistema imunológico. Então, assim, o sol, ele ajuda a transformar a vitamina D em vitamina D ativa. A vitamina D ativa no nosso organismo, ele é um cofator enzimático, né? Sim. Além de ser quase considerado como um pré-hormônio, que ele auxilia tanto em processos endócrinos, metabólicos e inflamatórios, né? Então, o fato de você pegar sol, né, de você ter o contato com o sol, ou simplesmente você ter a noção que o dia começou na claridade e terminou, né, na escuridão, isso já ajuda o teu sistema circadiano a funcionar de uma forma normal, né? Porque assim, tem pessoas que ficam dentro de casa trancados com luz natural, não percebe se é dia ou se é noite. Isso sim já adoece. Então assim, o sol e a claridade, ele é importante e os fatores benéficos são vários. A vitamina D é um deles. O ciclo circadiano é outro deles, né? E até o fato da sensação de bem-estar que o sol e a atividade no ambiente favorecem. Aqui tem uma consideração do Márcio, assim, isso está correto, Márcio. Negligenciar o tratamento de doenças crônicas é mais grave ou tão grave como correr o risco de pegar o Covid-19. É isso mesmo, acho que eu sempre falo, o coronavírus não deu férias para nenhuma outra doença. Está tudo acontecendo junto, então assim, e tende a ser, nos pacientes com doenças crônicas que não estão em equilíbrio, ele ser mais grave do que aquelas que estão com doenças crônicas equilibradas, não é isso? Sim, e a gente pode pegar a pergunta do Márcio e até ver, porque essa é uma pergunta de muita gente, né? Então, assim, eu estou em casa, eu tenho um familiar, por exemplo, com uma doença crônica,
eu posso levar ele para o hospital? Eu falo sim. Você, além de tratar a doença crônica e evitar a piora da doença crônica, um paciente com doença crônica, ele é mais suscetível a pegar o vírus, né? Tudo vai depender do direcionamento, da qualidade e da segurança que você tem na unidade de tratamento que você vai ter. Tem mais uma pergunta ali, Hudson. É possível ter todos os sintomas por acreditar estar com a doença? Sim, sim. O pânico é muito isso, né? E até uma crítica com relação, se tiver algum aluno meu de medicina assistindo. Quando a pessoa ela tem um transtorno de ansiedade, ela pode acreditar fielmente que está infartando. Ela pode acreditar fielmente que está faltando ar. E simular quase que todos os episódios, né, de um infarto agudo do miocárdio. E aí a nossa realidade, tanto eu quanto o Cal, a gente tem experiência em tratamento de emergência. Quando chega um paciente com pânico na emergência, dizendo, estou com falta de ar, estou passando mal, estou com dor no peito, às vezes, né, cada vez menos, mas isso já acontecia às vezes, os nossos colegas negligenciam a dor e o sofrimento do pânico, fazendo o chamado soro forte, sim, ou fazendo algumas coisas. Isso está errado. Porque o pânico, doença, ele significa um sofrimento psíquico extremo, né? Tal como uma dor física, e ele ativa o mecanismo da dor física, isso acaba levando a problemas, e esses problemas maiores, eles precisam de orientação. Então, se você atende ou está acompanhando o paciente com coma, encaminha esse paciente ao atendimento médico especializado. Bom, pessoal, a gente está aí com o tempo já no fim. A Karina fez uma pergunta, uma pergunta, na verdade, sobre distúrbio alimentar e ansiedade. A Karina, acho que a gente vai deixar isso aí para até uma próxima live, né? Sim. É um tema importante. E aí a gente pode sim, numa próxima a gente vai marcar e a gente vai discorrer sobre isso que é bastante importante, né? Tá todo mundo engordando, né? E aí a gente vai falar muito sobre isso, tá? Também a gente vai deixar claro que tem muitas perguntas aqui que provavelmente a gente não vai dar conta de responder, pessoal, mas nós vamos responder depois da live. O Dr. Hudson aqui, a gente vai tirar um tempinho e a gente vai conseguir responder, tá? Acho que você pode responder mais. O Henrique é meu sócio lá de Taguatinga, né? Ele faz a pergunta assim: quais os profissionais eu posso procurar para tratar pânico, né? Primeiro, você busca ajuda. A ajuda mais especializada, né, seria o psiquiatra, o neurologista e o psicólogo. Mas se você não tem acesso a esses profissionais logo de primeira, você procura um médico, né, um clínico que você possa ter acesso, para que ele possa te orientar no primeiro momento, até para te passar uma certa tranquilidade daquilo que você está sentindo. E mais uma vez, pânico é uma doença, causa sofrimento. O sofrimento muitas vezes é tão importante quanto aquele paciente que tem uma dor física para a explicação. E o simples fato de você falar isso para o paciente, porque o pânico tem um preconceito social também. Sim. A pessoa chega e fala assim, eu tenho pânico. Aí a pessoa, não, isso é frescura, isso é falta de trabalho, bota falta de roupa para lavar no tanque, coisa assim. Eu vou além, acho que as próprias pessoas que têm, muitas das vezes ela tem esse tabu nelas mesmas, né? Não, doutor, eu não tenho pânico, eu não posso ter pânico, eu tenho uma outra doença que é muito ruim, eu acho que... Sim. Então, assim, são vários níveis. Eu acho que essa seria a última pergunta para a gente fechar. Sim. Então, para aproveitar essa questão do pânico, a pessoa vai para a emergência primeiro. Eu não posso ter pânico, né? De mim, muitas pessoas dependem. Então, é muito mais fácil eu aceitar que eu tenho uma doença coronariana do que ser pânico. Porque o pânico, para determinadas pessoas, é algo depreciativo. Não. Muita gente, muitos líderes, muitas pessoas importantes têm pânico. Tem uma live, na live não, teve um fato real do Boechat, que foi um jornalista da Band. Eu cito isso muito para os pacientes. Ele se ausentou do jornal da Band durante um determinado período e ele voltou, né? E quando ele voltou, não estava combinado, não estava nada. Ele falou, olha, as pessoas me falaram para eu dizer algumas coisas da minha ausência, férias, mas eu acho que esse problema é um problema muito importante. Então ele chegou e falou assim, olha, eu tive pânico.
E ele conta nesse vídeo, não é que foi verdadeiro, foi ao vivo, e ele fala que ele estava no camarim e simplesmente ele teve uma dificuldade tão grande de entrar ao vivo. O cara que é um jornalista, né, um dos maiores jornalistas do Brasil, teve uma dificuldade de entrar ao vivo no Jornal da Band. Isso é um quadro de pânico, ele interfere na vida da pessoa. Isso é o preconceito da pessoa com ela mesma, então busque ajuda. E o outro é o preconceito das outras pessoas com relação a quem tem pânico, né? Então, assim, aquela pessoa que tem pânico, ela sofre, é um sofrimento real e verdadeiro. Não é uma roupa para lavar no tanque, não é falta de peia, não é falta de trabalho. Não, a pessoa ela tem um sofrimento. E esse sofrimento, muitas vezes, impedem a pessoa a exercer o máximo de capacidade que ela possa ter. Então, o pânico ele é importante? Ele é importante. O pânico ele está aumentando nesses períodos agora? Está aumentando. Existem pessoas que são suscetíveis a isso? Sim, existem pessoas que são suscetíveis a isso. Vamos responder essa última pergunta aqui do Rodrigo. Tem quantos minutos ainda, gente? 4 minutos. Acho que dá para a gente responder. Rodrigo estava falando, poderia ser o pânico ser através do psicológico que pode estar abalado? Eu acho que ele está querendo dizer que se o pânico vai acontecer por causa do psicológico abalado, é isso? Verdade, sim. Acho que é isso, né? O pânico é uma ansiedade exacerbada que causa problemas de ordem física para você, né? Então, como eu te falei, a ansiedade ela é um sintoma, eu, Cal, você tem, né? Ansiedade, todos nós temos. O transtorno de ansiedade, né? Generalizado, como a Bianca está escrevendo ali, ele já é um alerta falando que a ansiedade ela já começa a interferir na tua vida, e o pânico é quando isso acontece no extremo, quando você começa realmente a ter sintomas físicos. E você tem que, na verdade, procurar atendimento médico já no TAG mesmo, né? Transtorno de ansiedade generalizada, antes de evoluir para o pânico. Bom, pessoal, é isso aí. Nós agradecer aí por vocês estarem com a gente. Muitas perguntas aqui no Face e outro aqui no Instagram. Acho que a gente vai nós vamos responder a todos vocês. Agradecer de novo aqui o Dr. Hudson pela presença, ele está sempre aqui com a gente. Essa live aqui foi uma ideia, acho que é a continuação daquela primeira, né? E já tem uma terceira, aliás, a gente tem uma outra, né, que a gente vai falar também aqui com o Dr. Hudson, que é sobre cuidar do idoso nesse tempo de Covid. A gente está falando basicamente nas doenças do idoso, decorrentes das doenças da demência, do Alzheimer, no paciente pós-AVC ou no pós-derrame, que são, acho que, informações bem bacanas que são bem relevantes. Acho que vai ser bem bacana a gente falar sobre isso também. E acho que essa que teve uma sugestão também foi sobre transtornos alimentares e ansiedade, é bem legal. Eu tenho algumas coisas para falar, outros também. Você quer falar mais uma coisa pra gente? Acho que já está na hora, né? Acho que aí, vamos estar na hora. Muito mais obrigado. Obrigado, Hudson, de novo. E aí a gente se vê na próxima, tá, pessoal? Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau. Agora a gente vai ter que fazer aqui. Encerrar. Tem certeza? E agora? Só um minutinho, deixa eu ver. Esses créditos finais são... A última vez você falou em Covid-21, o pessoal ficou com medo. Covid, a gente tá lá ainda aqui, cara. Agora. Não, outro não? Você lembra que você falou do Não, Covid-21?